por aí, e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, na verdade, uma contribuição importante que resultou aí no livro, que tem 13 capítulos, e hoje, então, é justamente a ideia é apresentarmos, né, esse material, dando voz a cada um dos colaboradores e colaboradoras que, de algum modo, trouxeram uma reflexão sobre esse momento bastante agudo que nós estamos vivendo. No caso brasileiro, são quase 182 mil mortes, né? É algo estarrecedor, e eu acredito que, certamente, né, como ocorre sempre com a palavra escrita, é provável que alguns colegas queiram, inclusive, atualizar dados, trazer mais informações, para além do que está no livro, no capítulo. Então, antes de passar a palavra, nós vamos usar a sequência do próprio livro, dizer que ele está disponível, né, gratuitamente para baixar na página, no portal de livros abertos da USP, e vai ficar o link aí também para vocês baixarem, e dizer que é uma enorme satisfação, né, um momento de celebração em que pese esse luto agudo que nós estamos assistindo na sociedade brasileira e no mundo em geral, mas especialmente no Brasil, dada até o momento a inexistência de um plano de vacinação, enfim, esse cenário bastante complexo que vocês estão certamente acompanhando, né? Para iniciar, então, o comentário sobre o livro, nós vamos começar com a Marina Jerusalinski, que vai mostrar justamente, vai explicar um pouco das imagens, né? Vocês vão perceber que da capa até o intercapítulo, nós temos aí uma série de imagens, e ela é a criadora dessas imagens, né? Além de ser autora, também ela volta ao final, porque o último capítulo é dela. Então, Marina, obrigado pela presença, e você começa, então, a nossa conversa aqui hoje, por favor. Tá bem. Obrigada, Wagner. Boa tarde a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer assim, a oportunidade de ter participado, né, com o projeto gráfico do livro. Eu fiz a revisão gramatical também, mas queria agradecer a abertura, né, de poder ter pensado em algo mais do ponto de vista da criação mesmo, artística, né, porque eu sou artista visual e eu trabalho nessa relação entre texto e artes visuais, né. Então, eu também trabalho com escrita, por isso que acabou me vindo primeiro um poema, assim, né, que eu falei para o professor Wagner se ele achava pertinente colocar como uma espécie de epílogo, assim, né, eu não considero um capítulo, acho que ele é um pouco diferente, né, o formato de texto, mas acho que funcionou como um fechamento, assim, mais poético, digamos, né, porque eu entendo que o livro ele tem um andamento que vai falando também de perspectivas em relação, como diz o título, né, ao passado, ao presente e ao futuro, né, em relação à pandemia. Então, acho que eu busquei criar uma imagem de algo que fosse mais futuro, assim, né, para vir ao final. E aí, sobre as imagens, a partir da leitura dos textos também, eu busquei não tanto ilustrar, né, os textos, até porque eles são bem diversos e são de uma área bem específica, diferente da minha, né? E eu tentei pegar um pouco do meu processo criativo, puxar algum fio, né, assim, desses materiais e procedimentos que eu já vinha utilizando, e buscando criar alguma imagem que trouxesse a ideia. Eu chamei essas imagens essa série, digamos, né, de contágios. Então, essa ideia, né, dos pontos que estão interligados, né, e eu fiz costuras em papel com linha branca. Então, trazendo um pouco essa ideia de uma invisibilidade também, né, do branco sobre o papel branco, né, desses pontos que se interligam com as linhas, né, os furos no papel que também machucam o papel, né, então, claro que isso tem uma dimensão física que na fotografia fica mais abstrato, né, mas buscando também um pouco a ideia de fronteira, que, né, foi trazido no texto do Estevão, né, e remetendo um pouco a mapas também, né, eu fui criando esses entrelaçamentos de linhas, assim, e a ideia é que elas funcionem, elas aparecem, né, no livro progressivamente, então elas vão aumentando e tomando conta do papel, né, e a contracapa do livro, ela um desses bordados, digamos, uma dessas costuras desfeita, né, então,
de alguma forma aquilo se desfaz, mas ficam as marcas, né? Então, essas marcas dos furos, enfim, elas permanecem, né? Então, é mais ou menos essa a ideia geral, assim, né? E espero que tenham gostado. E obrigada de novo. Obrigado, Marina. Nós podemos, ao final, depois, fazer uma rodada de questões, perguntas entre nós aqui, né, se for o caso. Mas para quem eu conversei fora o grupo de autores, são só elogios para a produção gráfica, também para os cuidados. Então, eu queria externar para você aqui o agradecimento e transmitir também. Até agora só ouvi elogios, então estou muito satisfeito e, enfim, está repercutindo muito bem também nesse aspecto. Acho que o livro tem essa, ainda mais em tempos de internet, né, onde o livro está disponível online, etc., a comunicação visual ela tem que ser realmente importante para atrair o leitor, e acho que você cumpriu muito bem essa etapa, eu agradeço muito também, né? Bom, sobre a minha introdução, eu vou falar muito, porque eu vou ter chance de falar mais sobre a questão da vacina lá à frente, mas o único dado que eu queria apresentar, desde logo, é que há, de fato, uma questão muito séria, né, que é quando a gente pensa no dever, né? O que fazer nesse pós-pandemia e se é que vai haver um pós-pandemia? Nós estamos aí num cenário um pouco agudo, o vírus ele tem uma capacidade de mutação e de transmissibilidade elevada, e as vacinas, ao que tudo indica, serão eficazes, esperamos, né? Elas estão entrando, algumas terminando fase 3, etc. Das 10 que eu cito no texto, né? Já 3, 4 já estão mais avançadas, vou falar isso mais à frente lá. Mas fica uma interrogação, de fato, né? O quanto nós vamos ter que rever a nossa organização social, nós vamos ter que rever formas de integração na atividade laboral, e especialmente como é que nós vamos enfrentar as diversas lacunas sociais que são anteriores à própria pandemia e que ficaram agravadas com esse processo pandêmico, né? E o caso brasileiro, infelizmente, ilustra muito esse cenário, né? Enfim, então, é isso que, de algum modo, eu procuro trazer nessa apresentação e depois, evidentemente, eu ressalto a contribuição de cada um dos colegas, né, os capítulos que vêm em seguida. Então, eu passo agora a professora Helena Ribeiro, que é a nossa geógrafa, grande especialista em geografia da saúde, professora titular da Faculdade de Saúde Pública, sem sombra de dúvida, a grande inovadora, né, a pessoa que trouxe esse tema da geografia da saúde para o Brasil. E é uma honra e um prazer ter você aqui, Helena. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Wagner, tanto pelo primeiro convite quanto hoje, né? Então, vou tentar ser rápida. O meu capítulo, ele teve uma conotação um pouco diferente dos outros, né? Porque eu acho que eu fiz uma conversa mais intimista com os alunos que eram todos geógrafos, mas eu sou um pouco outsider da geografia hoje em dia, apesar de continuar trabalhando em geografia da saúde, porque eu trabalho na Faculdade de Saúde Pública há muitos anos, no Departamento de Saúde Ambiental, com questões ambientais, e em 2013 nós criamos esse doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade, já com a ideia de que era preciso estudar as questões de saúde com um enfoque mais internacional, porque me preocupava um pouquinho, e ao Paulo Fortes, que foi o meu colega, ele era o vice-diretor na ocasião, eu era diretora da faculdade, nos preocupava que as teses cuidavam do seu bairro, da sua cidade, muita coisa importante a ser feita, mas sempre as respostas eram locais, né? E a problemática era sempre local. E sendo geógrafa de formação, e o Paulo era um pediatra, mas que sempre trabalhou com sistemas de saúde comparados, né? Que era a área de pesquisa dele, nós achamos interessante fazer esse doutorado e fomos acolhidos, né, pelo professor Varran na época. Ele falou, não, vou em frente, ele era o pró-reitor de pesquisa, faça um projeto que a USP tem interesse. Aí nós fizemos, foi para a CAPES, e então nós estamos trabalhando pioneiramente dentro da USP nessa questão da saúde internacional. Então, quando veio a pandemia, já tínhamos trabalhado com o ano anteriormente, com a epidemia de Zika, né? Agora, quando veio a pandemia, nós nos debruçamos sobre o tema a partir desse programa, então. Então, no capítulo, eu não tive oportunidade de pegar uma coisa tão ampla, eu optei, então, por fazer 4 pesquisas que eu tinha começado a desenvolver nesse ano em cima do tema, né? E foi que eu relatei um pouco, né?
Então, uma pesquisa foi só em aspectos teóricos da saúde global e como a saúde global pode ver as pandemias, né, com uma visão mais crítica, trabalhando com os determinantes sociais e ambientais e tal, e não uma visão meramente epidemiológica de transmissão da doença e número de casos e tal, e a necessidade de ver isso sob o impacto social, ambiental e também junto com outros adoecimentos, como a sindemia de obesidade, mudanças climáticas, né? Então, esse foi um artigo que foi publicado no Cadernos de Saúde Pública, logo no começo do ano. Depois nós fizemos um outro trabalho, que também saiu publicado na Revista de Saúde Pública, que se chama, é em inglês, né? Mas o nome em português seria se a vitamina D tem um papel na administração da Covid-19 no Brasil, né? E por que isso? Nós temos um projeto internacional junto com a Austrália e a Inglaterra, estudando em diferentes climas, latitudes e inclinação de raios solares, qual a prevalência de vitamina D em mulheres, que é um problema de saúde pública grave hoje em dia por conta de a carência, né, causar osteoporose, muitas doenças infecciosas, tal. E a partir de uma pesquisa que foi publicada na Itália, que os autores falam que possivelmente a alta mortalidade na Itália estava relacionada com a carência de vitamina D nos idosos, que ficam muito dentro de casa, nós trouxemos esse tema para discussão no Brasil, junto com a nossa coautora da Inglaterra e da Austrália, que elas são consultores do governo lá para essa questão da vitamina D, e que realmente é importante, e a gente pergunta como é que um país tropical com alta insolação, a gente tem alta prevalência de carência de vitamina D ainda, por causa dos hábitos de vida modernos, né? Principalmente os profissionais de saúde que passam o dia inteiro dentro do hospital, dentro de uma clínica, mas não só. Então, nós usamos um pouquinho os dados de uma pesquisa que nós tínhamos feito em Araraquara, entrevistando as mulheres e fazendo exame de sangue nessa mulher, e que mostra também uma prevalência mais alta na população negra e parda, que tem mais dificuldade da absorção da radiação solar por causa da melanina. Então, esse é outro artigo que saiu publicado também. E depois fizemos um outro artigo junto com uma aliança latino-americana de saúde global, da qual nós fazemos parte pelo programa, que se chamou A Resposta à Covid-19 na América Latina, né? COVID-19 Response in Latin America. O artigo tem vários autores, inclusive tem 3 ex-ministras da saúde, né? Do Peru, da Costa Rica e do Chile, né? Que são coautores, e a gente estudou, naquele primeiro momento da pandemia, como que os países da América Latina se mobilizaram. Então, cada um pesquisou o seu país, depois nós juntamos e montamos tabelas, gráficos, assim. As políticas foram muito semelhantes, mas os resultados foram diferentes, porque tem a ver com sistemas de saúde, com outras questões da população. E esse artigo ele foi publicado, no capítulo ainda não menciona, mas agora ele já foi publicado no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, nos Estados Unidos. E, por último, uma outra pesquisa que nós fizemos logo depois de que foi feita a quarentena, nós fizemos durante o mês de abril e maio, mas é analisando os dados de poluição atmosférica em 4 cidades do mundo. Durante o primeiro mês da quarentena, né, que todo mundo começou a pôr nas redes sociais, que céu lindo, que o oceano despoluído, né, e começaram a aparecer visões de que o ambiente tinha melhorado por conta do menor trânsito de veículos. Então, nós quisemos comprovar se isso era verdade ou não, e aí fizemos um trabalho bem de saúde global, né? Nós pegamos dados
de Los Angeles, Nova York, Paris e São Paulo e comparamos as políticas dessas cidades, o que elas fizeram nesse mês. Então, Paris foi a única que fez o lockdown, que era proibido de sair de casa mesmo, levava multa, tinha que ter uma licença escrita, mas as outras tiveram políticas semelhantes a São Paulo, né, que é ficar em casa, fechar o comércio, fechar restaurantes e tal. E a pesquisa mostrou como caiu a poluição do ar nessas cidades, né? Então a gente defende que política para controle de poluição ela pode ser feita em curto prazo, e isso poderia ser feito para controle de mudanças climáticas, tudo, porque a resposta foi muito rápida. Em alguns poluentes caiu em São Paulo, que foi onde menos caiu a poluição, 40%, né, em poucos dias. Em outras cidades foi 50% até 60% de alguns poluentes, né? Paris foi a cidade em que a poluição mais diminuiu, né? E como isso poderia servir de mote para uma retomada mais sustentável, mais verde, com menos uso de automóvel, que algumas cidades estão seguindo, né? Deixar mais ciclovias e tal, e que não é o caso de São Paulo. Vamos ver agora, no ano que vem, se as políticas mudam para diminuir um pouco o uso do automóvel e trabalhar mais com outras modalidades de transporte mais sustentáveis. Então, é isso que eu relato no capítulo. Eu já vi que meu tempo... Agradeço novamente, então. Muito obrigado, Helena. Depois eu peço que você, por favor, encaminhe a gente para mim o link, né, desses artigos. A gente já sobe também, quando subir o vídeo, já fica mais uma fonte aí para quem está acompanhando o tema. E certamente essas suas reflexões aí, já está até produzido e publicado, né, que é sempre muito bom. Não é tão simples assim produzir pesquisa no âmbito e no meio de uma pandemia, então parabéns aí pelos resultados, né. Eu queria brevemente comentar o meu capítulo sobre a geopolítica da vacina. O que eu comento, na verdade, é a importância de reforçarmos o multilateralismo para uma alternativa, né, de combate a um problema de saúde global. Acho que a texto da professora Helena deixa claro que nós estamos diante de um desafio de saúde global e que nenhum país isoladamente vai conseguir sair dessa situação. Nós precisamos ter, de fato, alternativas que envolvam o conjunto dos países. Eu ressalto uma das alternativas, que é justamente a COVAX, que é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, que tem como meta, como plano, vacinar pelo menos 20% da população dos países associados. São 82 países, mais 92 que poderiam, isso são dados de outubro, né, receber gratuitamente a vacina. Desses, aí você tem vários países de baixa renda, enfim, e a ideia, então, seria reunir, né, recursos, naquele momento orçado em 2 bilhões de dólares, para compra de vacina e distribuição para países de baixa renda, entendendo que nós só vamos conseguir sair dessa situação, desse quadro, se houver, de fato, uma mobilização em escala mundial, em escala internacional, né? E aí a gente começa a assistir também um cenário diferente, né, no qual alguns países de renda mais elevada, especialmente no caso do Canadá, mesmo Estados Unidos da América, onde a gente vê já a encomenda, né, de várias vacinas, chegando ao ponto, no caso do Canadá, por exemplo, seria possível aplicar já 9 doses por habitante se todas as encomendas que eles que eles fizeram, se porventura confirmar, né? É evidente que isso se trata também de uma estratégia, eu diria, enfim, não sei se acertada, mas uma estratégia de garantir as diversas vacinas em produção, em discussão, em teste, por isso que eles têm acordo com diversos laboratórios, e, ao mesmo tempo, garantir a imunização da sua população, mas isso não impediria, por exemplo, e não permitiria também que membros do Canadá, pessoas que vivem no Canadá, pudessem se deslocar para outros países, por exemplo, se não houver a vacinação, né? Além disso, eu comento, naquele momento, né, o artigo foi concluído em outubro agora, nós já estamos em dezembro, né, as 10 vacinas que estavam em estágio mais avançado, dessas 10 vacinas, 4 estão hoje com mais destaque, né, que é justamente a Coronavac, que é de origem chinesa, tem a Pfizer, que é junto com estadunidense, com a Biotech, que é alemã, mas curiosamente, né, criada por um casal de turcos, né, inclusive o marido da senhora é migrante, né, então muito interessante, são turcos que vivem na Alemanha que criaram a vacina, pelo menos criaram o transmissor da vacina, a famosa tecnologia do RNA, enfim.
essas duas estão em mais evidência. A da AstraZeneca com a Universidade de Oxford também está ganhando alguma relevância, e da Moderna, né, que é outra estadunidense. São as 4 vacinas que se projetam aí com mais chance, né, de sucesso. Tem também Sputnik, né, da Rússia, desculpe, e essa, em que pese já ter começado também a vacinação, os testes, pelo menos até onde aquilo que a comunidade científica espera, né, eles não foram tornados públicos tal qual as demais, as outras 4. Por isso que eu não incluí ainda, embora eu cito no texto, né, eu cito as 10 que estão em maior evidência. E a grande pergunta do final do artigo é o seguinte: bom, qual modelo vai prevalecer de distribuição dessas vacinas, né? Nós vamos ter um modelo de distribuição pública de imunização ampla, geral e restrita, já que estamos diante de um problema de saúde global, ou vamos ver, na verdade, o reforço do nacionalismo? Esse foi um dos temas que nós trabalhamos em uma das reuniões do GEOPOL, né? O fechamento de fronteiras e, ao mesmo tempo, por conta disso, a imunização, né, entre aspas, como se fosse possível, restrita às populações nacionais. Enfim, essa é uma grande questão. E também a gente lança uma pergunta, né? Qual país pode ganhar influência internacional a partir da sua política de vacinação e de distribuição da vacina? Aí a gente vê, por exemplo, que o modelo chinês, né, talvez possa ter mais influência no mundo, assim como o modelo russo, né, que são vacinas que podem, por meio de convênio, de cooperação, já que há uma presença estatal um pouco mais marcada, eventualmente ser distribuída em baixo custo, etc. Enquanto que o modelo estadunidense, embora com 2 empresas atualmente despontando, né, a Pfizer e a Moderna, mas são empresas privadas que têm remuneração e que, portanto, por conta disso, podem não facilitar uma ação geopolítica de distribuição da vacina gratuitamente. Enfim, era isso em linhas bastante amplas também. Convido a todos a lerem o artigo, né? E imediatamente passo a palavra agora para o capítulo 3, que tem 2 autoras, né? Justamente a Isabela Batistella Espíndola e também a Maria Elisa Telarori. As 2 são doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, PPGH. Vocês com a palavra. Obrigado pela presença. Obrigada, Wagner. Eu vou começar falando em linhas gerais do nosso artigo. Boa tarde a todas e a todos. E depois a Isabela vai dar continuidade. Então, o nosso capítulo, né, do livro, ele é intitulado Desafio da Cooperação em Águas Transfronteiriças em frente à pandemia de Covid-19, e o objetivo, então, central do nosso artigo foi abordar a pandemia e a sua relação com as águas transfronteiriças, ou seja, aquelas águas superficiais ou subterrâneas que extrapolam os limites nacionais e são compartilhadas por 2 ou mais países. Então, para o nosso texto, né, do nosso capítulo de uma maneira geral, a gente deu uma grande ênfase para política, para falar da relação entre água e pandemia. E sendo assim, o gerenciamento cooperativo dos recursos hídricos transfronteiriços, ele é essencial para a superação das diversas faces da atual crise da Covid-19. Então, os países, a gente enfatiza que os países, eles possuem a responsabilidade de coordenar de modo eficaz e eficiente as ações voltadas para assegurar o fornecimento de água e saneamento, quantidade quanto em qualidades suficientes para atender as necessidades básicas das populações. Para aprofundar essa discussão, em uma primeira sessão, nós tratamos então do aparato conceitual do nosso capítulo, falando um pouco sobre a hidropolítica, a atual pandemia e a Covid-19 das águas transfronteiriças. E, por fim, nós abordamos a questão da cooperação para essa temática das águas transfronteiriças como um elemento fundamental no enfrentamento dessa crise. Então, falei de uma maneira bem geral sobre o nosso capítulo. Agradeço, Wagner, a oportunidade de a gente poder contribuir com o livro, e agora eu passo a palavra para a Isabela. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Como a Maria comentou, a gente focou muito nessa questão política
não só da pandemia, mas também da gestão de recursos hídricos transfronteiriços. O que a gente quis deixar claro no nosso texto é que existe sim uma ligação entre a água e a pandemia. A água, ela está relacionada à saúde. Ao mesmo tempo que a água pode ser uma fonte de propagação de doenças, ela também é essencial para você combater a doença. E esses aspectos, eles têm que ser considerados pelos países. E nesses tratados de cooperação hídrica internacional, a gente mostra que tem essa necessidade de incluir. Então, sugerimos, né, você rever, né, que os países revejam as formas de cooperação hídrica, incluindo esses aspectos de água e pandemia. Se a pandemia transcende fronteiras, tal como as águas transcendem, esses fatores precisam ser incluídos nesses tratados. Então, a gente não pode esquecer jamais que a água vai ser essencial para o combate de qualquer doença. E isso, o que foi verificado até então, é que você não teve essas revisões ou mesmo essas inclusões. E é um tanto contraditório, até por conta da Agenda 2030, que ela ressalta, dentro do ODS 6, essa importância de cooperação internacional, mostra novamente nessa relação de água e qualidade de vida com questão de saúde, e o ODS 17, ele mostra também a questão das próprias parcerias. Então, qual que é o caminho que os países estão seguindo? Por que não rever essas formas? Essa foi uma preocupação que a gente teve enquanto essa análise de gestão de águas transfronteiriças. Eu deixo o convite para vocês lerem um capítulo e depois a gente está aberta também aos questionamentos. E, Wagner, muito obrigada novamente pelo convite. Obrigado, Isabela. Obrigado, Maria Luísa. Então, se eu fosse explicar um pouco a organização do livro, esses 3 capítulos tratariam de questões mais amplas de saúde global, né, pegando a escala internacional. E agora, então, nós passaríamos, né, numa parte 2, que acabou, eu acabei achando não nem determinar claramente essas partes, mas seriam justamente análises regionais, né. Eu convido, então, agora a professora Miriam Zahar, que é doutora pela Universidade de Barcelona e também diretora da revista Aracne, para fazer a exposição sobre o seu capítulo que versou sobre a União Europeia. Prazer ter você de novo aqui, Miriam, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a Wagner o convite para participar do seminário e também deste livro. O capítulo que elaborei, que tem como título A Geografia da Crise Covid na União Europeia, contempla vários cenários. Um deles é a conjuntura geopolítica. Analiso as tensões nas relações comerciais e políticas entre os Estados Unidos e a China, as novas configurações que se prevê com o Brexit, que deverá ser concluído até o final deste mês, e as questões econômicas e geopolíticas que envolvem o megaprojeto A Nova Rota da Seda, com a China pressionando os países europeus para que participem, concedendo suas estruturas portuárias e logísticas a este país, a essas empresas. Esse é um tema que analisei com maior profundidade em um artigo que acabo de publicar na revista GeoSul. Outro cenário se refere aos fatores que contribuíram à propagação do SARS-CoV-2, às decisões tardias da Organização Mundial da Saúde, que estabeleceu o estado de emergência internacional somente no dia 30 de janeiro e decretou a Covid-19 como uma pandemia somente no dia 11 de março, quando já se havia confirmado em todo o mundo 120 mil casos e 4.300 mortes. Também podemos considerar como outro cenário que contribuiu para a propagação da Covid-19 a falta de uma política chinesa de contenção do SARS-CoV-2, o que possibilitou que do dia 17 de novembro de 2019 e no dia 23 de janeiro de 2020, 5 milhões de chineses transitassem entre as suas províncias, e que outros 500 mil viajassem ao exterior, provavelmente uma parte deles levando o coronavírus a outras regiões. Um terceiro cenário que analiso se refere às medidas emergenciais que os países europeus adotaram a partir de março, como o confinamento dos seus habitantes, a restrição à mobilidade, a restrição praticamente total,
e o fechamento de todas as atividades que não fossem essenciais, e também a retomada dos controles fronteiriços. Essa situação paralisou a economia, como sabemos, e obrigou os governos a aprovar medidas de ajuda às pequenas e médias empresas, aos desempregados, às famílias mais vulneráveis, etc. Um quarto cenário que trabalho no capítulo se refere aos maiores problemas enfrentados e às medidas adotadas pelos governos. A grande pressão nos centros de saúde, hospitais, UTIs, a falta de EPIs. Sabemos que com a deslocalização industrial, grande parte desses equipamentos estavam sendo fabricados na China, e o aumento da sua demanda causou um colapso, tanto nas suas fases de produção, como transporte e distribuição. Tivemos também um grande número de falecidos, entre eles profissionais da saúde, a necessidade de construção de hospitais de campanha e também da produção interna desses EPIs em caráter emergencial, né, esses EPIs, tanto gel hidroalcoólico, respiradores pulmonares, etc., como forma de atender a grande demanda que existia neste momento. Como quinto cenário, analisamos as principais consequências, né, econômicas desta crise para a Europa. Então, durante a primeira onda da pandemia, se calculou que os países europeus poderiam perder até 10% do seu PIB em 2020, e que os países mais castigados seriam os que possuíssem maior dependência das atividades turísticas: Itália, Grécia e Espanha. Apesar de que o terceiro trimestre foi melhor que o segundo, em função de que a abertura das atividades, em função da abertura das atividades que não eram essenciais, e o turismo interno também, que se fomentou principalmente nos meses de junho, julho e agosto, o quarto trimestre está sendo prejudicado pela segunda onda da Covid-19. Que está sendo resultado das reuniões familiares e sociais que ocorreram tanto no verão como a partir daí, nos meses de setembro, outubro, né? E que está tendo como consequência um novo confinamento, não dentro mais das nossas casas, mas sim perimetral, confinamento de municípios, de bairros, né, de comunidades autônomas, etc. E o fechamento também de atividades não essenciais. Finalmente, no artigo, trabalho, né, analiso que, assim como as pandemias da peste negra e a denominada gripe espanhola tiveram grandes consequências no campo econômico, político e da saúde, várias previsões apontam que a Covid-19 trará uma reconfiguração no atual cenário geopolítico global, econômico e também laboral. No campo geopolítico, né, os Estados Unidos sabemos que têm perdido influência e também credibilidade internacional, abandonando o Acordo de Paris, a retirada da Organização Mundial da Saúde, as tensões na OTAN, etc. Né, e esperamos que Biden justamente faça o processo inverso, né, se incorpore novamente a esses organismos. Mesmo assim, né, é muito possível que a crise, né, provoque, como o Wagner acabou de colocar, né, Wagner, que o acesso ou não à vacina possa realmente trazer alguma mudança significativa no campo geopolítico global. Enquanto ocorreu isso com os Estados Unidos, a China, por sua vez, está cada vez mais ativa nas reuniões internacionais, né, e não está economizando esforços para ampliar a sua influência comercial. Com relação ao campo político-econômico, a pandemia está evidenciando que a atual globalização econômica, financeira, desregulada, comporta importantes riscos sociais, meioambientais e econômicos para os países, motivo pelo qual se prevê uma paulatina revalorização do papel do Estado e das suas instituições. A pandemia também está acelerando a reestruturação no mercado de trabalho, com base nas novas tecnologias,
o teletrabalho está substituindo a cultura do trabalho presencial. Se prevê, quando termine a pandemia, uma combinação entre trabalho virtual e o trabalho presencial. Parece que isso fica, né, ficará, né? Vem para ficar. Né? Destacamos aí a necessidade de novas legislações trabalhistas que regulem o descanso diário e semanal do trabalhador. Bom, ante isto, estamos em uma conjuntura ideal para repensar as nossas prioridades e desenvolver políticas que tornem as nossas sociedades mais resilientes. Uma condição sine qua non para que estejamos preparados para outras crises que previsivelmente continuarão sucedendo. Finalizo, pois, convidando a todos para ler o capítulo. Muito obrigada. Obrigado, Miriam, pela importante síntese. Eu pediria também que você mandasse, por favor, o link desse artigo na GeoSul, né? Seria para nós importante, a gente também vai fazer, juntaremos tudo isso, né, para deixar aí na ligação do vídeo depois, para quem quiser acompanhar, ele conhecer mais, ter mais informações sobre esse grupo aqui é muito, muito mexido, né? O pessoal que acaba de fazer um capítulo, já fazendo outros tantos aí, e não tem parado, o que é muito bom, né? Isso mostra como nós temos que nos comportar com os pesquisadores e que pesa as condições bastante diversas que estamos enfrentando no Brasil e no mundo, né? O próximo seria o Marco Aurélio, né? Ele é jornalista, atualmente passou por vários órgãos do Sul 21, e ele tratou sobre o tema da Covid e como é que Cuba enfrentou o desafio que Cuba teve que enfrentar, apesar do bloqueio estadunidense, né, e dos baixos níveis de contaminação. Mas como ele não está presente, enfim, eu convido que vocês leiam o capítulo do Marco, e passo agora a palavra ao professor Vetterli, que é professor titular do Departamento de Geografia da USP, que ele faz parte do PPGH, né, para nós é uma honra grande, mas é também e principalmente pesquisador do CNRS, Conseil National de Recherche Scientifique, da França, onde ele tem uma vasta trajetória aí, focado em temas de Brasil, Amazônia, né, e com uma habilidade e uma tecnologia, eu diria, associada a uma metodologia cartográfica que é singular, e ele, de certo modo, nos emprestou um pouco dessa metodologia com o seu artigo. Obrigado por ter você aqui, é uma honra ouvi-la agora, por favor. Prazer meu de poder participar à distância e participar do livro, foi uma gentileza sua. Eu fiquei feliz, eu acabo de ser promovido para professor titular, que eu não sou, mas agradeço a gentileza, eu sou professor convidado, um tipo de visita que não sai nunca, estou há 15 anos convidado na USP, e realmente eu vou tentar ser o mais breve possível, porque entendi que a nossa ideia é fazer as pessoas querem ler o livro, então é melhor não contar o filme, mas simplesmente dar o trailer para as pessoas que as pessoas queiram ver. Então, acho que eu tenho isso em comum com a Marina, que eu trabalho com imagens, eu vou tentar mostrar algumas, espero que a tecnologia nos permita. E vocês vão me dizer se já aparece. Já aparece. Aparece. Bom, eu achei o que eu posso fazer para chamar a atenção sobre essa ameaça que ronda o Brasil com esse vírus que nos cerca, então resolvi fazer essa montagem com uma das imagens, que não é minha, mas que foi publicada na revista que eu coordeno com o professor Lanelli de Meluteri, e nessa imagem do vírus da cercando, a capa do livro. Vou passar por algumas imagens para chamar a atenção. Isso aqui é a história que nós pensamos. Eu sou incapaz de desenvolver um vírus, é totalmente fora das minhas habilidades. O que eu posso fazer que seja uma contribuição de geógrafo para a luta contra o Covid? Pensei, talvez, retratar a marcha da infecção pelo Brasil. Aí vocês têm a situação aqui que aparece na tela, que mostra a situação em abril, maio, junho e julho, foi quando foi feito o trabalho. Acho que o que chama a atenção, e aqui tem várias pessoas da Amazônia, a Natasha está aqui, né? E ela aparece bem que, contrária a todas as expectativas, a Covid chegou pelas grandes cidades, obviamente, chegou de avião pelas cidades principais, mas foi na Amazônia que ela pegou mais. Aí merece reflexão. Por quê? Terra de baixa densidade, porém, como o pessoal de Manaus mostrou, essas comunidades
são concentradas ao longo dos rios e circulam de um para outro de barco. E nesses barcos são muito próximos uns dos outros. Aí, num dos artigos que a Natasha publicou na nossa revista Confins, está mostrado nitidamente a correlação entre as viagens de navio. No sul também tem uma alta coincidência com as regiões de abatedouros de porcos. Então, são alguns fatores que merecem ser destacados. Isso nos deu vontade de saber um pouco mais sobre os fatores. Aqui é a situação em julho. Claro que a gente continuou trabalhando, temos um pequeno problema técnico, a base de dados que está online, deve-se dizer que o Brasil está exemplar nisso, foi todo dia online, todos os casos novos e acumulados, e mortes novas e acumuladas por município. E tão pesado o arquivo que o Excel não dá mais conta, nós tivemos que achar outro sistema, por isso que eu não atualizei, mas seja dito, apesar de uma tentativa frustrada de esconder um termômetro, de quebrar o termômetro, o Brasil está sendo exemplar, pelo menos, nesse aspecto da informação. Nos deu vontade de ver quais são os fatores relacionados. Então, fizemos uma série de mapas, passamos em relação dezenas de variáveis e selecionamos de maneira analítica algumas. Aqui são os casos de Covid, que aparecem na primeira imagem. Aí se destaca o caso da Amazônia. Aqui a densidade de pessoas por moradia, razão de dependência sanitários inadequados, que é uma relação óbvia, com água também, e várias. Mas isso é frustrante, porque um por um não tem muita explicação, então resolvemos apelar para métodos estatísticos mais pesados. Aqui foi o resultado bruto, mas de novo, não vou dar os detalhes, leiam o capítulo, os leitores, além de vocês que leiam também, mas essa análise fatorial mostra claramente os dois Brasis, jogando dentro da análise fatorial dezenas de variáveis, você vê bem que os casos de Covid, que são proporcionais aqui, os círculos são proporcionais ao número de casos, aparecem mais no norte e nordeste. E aí tem uma correlação forte entre os marcadores da pobreza e da falta de higiene com a Covid, que é óbvio. Mas você vê que as grandes cidades também. Então, esse aqui, o eixo 1 da análise fatorial, o eixo 2, curiosamente, revela uma participação secundária, mas não nula, da religião. Os círculos que você não vê aqui, porque são tão pequenos, seriam aqueles dos casos em regiões católicas. Os azuis, que saltam aos olhos, são onde tem não uma predominância, mas uma presença maior do que na média nacional dos evangélicos. Então, claro que não vai dizer que evangélico e o evangelismo, a fé evangélica é causa, não, mas tem fatores. Por exemplo, o fato de não ter interrompido os cultos, das pessoas ficarem muito perto, sem máscara, cantando junto, contando com a proteção divina, e alguns pastores não querendo perder a vantagem do dízimo. Né? Então, isso aconteceu no Brasil, mas na Coreia do Norte, e tivemos casos aqui na França. Uma reunião de evangélicos em Mulhouse, bem no início, em fevereiro, espalhou o vírus na França inteira, inclusive na Guiana Francesa. E daí que passou para o Brasil, em parte. Ou seja, isso é uma coisa que provavelmente nós detectamos, isso vale a pena ver. Aí nós usamos uma última ferramenta, que analisa se chama em francês classificação ascendente hierarchique, mas em português tem o nome de cluster, que não me parece muito apropriado para tratar do Covid, porque também tem os clusters. Então, aqui mostra para cada uma das variáveis que nós usamos, quais pesam para explicar, para formar grupos. E o grupo que tem mais casos de Covid, esse grupinho aqui, também tem algumas coincidências de outros fatores de riqueza e pobreza. E faz claramente a cara dos dois Brasis, que é um clássico da análise social. Quando a gente aumenta um pouco a variabilidade, o número de classes, se passa de 2 para 4. E as duas se desdobram. E aqui que desdobra? O número aqui aparece em cinza, um fator, que é o número de anos de estudo, e todo o resto aqui, tudo que está aqui marcado em cinza, são fatores religiosos. Ou seja, explica em boa parte o fato que no sul-sudeste tem uma diferenciação, no sul-sudeste e centro-oeste, e também no norte. O norte amazônico tem mais presença dos evangelhos, quando o nordeste não tem, e tem menos casos. Claro que não é explicação única, mas é a pequena pedrinha que nós trouxemos para o edifício da ciência sobre
entender melhor as consequências. Isso nós fizemos, isso é um trabalho meu, mas na Confins, que já mencionei, que o Wagner também mencionou, tem o trabalho da Natasha e dos colegas, outros sobre o Sul, e temos 4 ou 5 artigos prontos, que provavelmente vamos colocar no número 50 da Confins, em março, e acho que seria um bom momento também para fazer a resenha do livro, não é, Wagner? Acho que poderia publicar a resenha do livro junto com esse dossiê. E tem que achar alguém que não seja nenhum de nós para fazer isso. Então, pronto, era isso que eu queria mostrar. Tem mais coisas no artigo, mas, como eu já disse, cinicamente, é só para dar para vocês vontade de ler o capítulo. Obrigado. Muito obrigado, EV. Você sacou o espírito, né? Eu vou usar a palavra que nossos alunos usam, não é para dar spoiler, né? É só dar uma palhinha para esse cara com vontade de ler. E certamente esse cardápio, né, que a gente está oferecendo aqui, ele tem, de fato, uma diversidade de abordagens, né? E acredito que, embora com o predomínio de geógrafos, de métodos geográficos, mas a gente vai ver depois, mais à frente, logo mais também, abordagens sociológicas e das artes, enfim. Né? Obrigado, Hervé. Eu passo, então, agora a palavra a Maria Madalena, nossa grande amiga, professora, doutora também em Geografia, da Universidade Federal de Roraima. Desculpa, Rondônia, eu lembrei do Veras agora, falar Roraima, desculpe, madame. Mas o Veras é um grande amigo, aliás, infelizmente vítima da Covid, né? Queria, inclusive, registrar aqui, infelizmente, um grande amigo nosso, geógrafo, professor, né, de Roraima, infelizmente vítima da Covid. Madalena, você com a palavra, por favor. Obrigada. Bom, é muito bom conhecer alguns aqui, não conhecia, e poder rever alguns rostos aí, amigos, companheiros, como o próprio Wagner, o Terry, o Flávio, a Luciana, que eu vi ela ali no início. Então, é muito bom poder estar com vocês. E parabenizo a todos os participantes, né, empenhados aí a colaborar com essa obra que o Wagner organizou. E eu acredito que essa obra, ela sintetiza uma parte do que a gente desenvolveu, né, na quarentena, onde a partir de lives, interlocuções com outros colegas e reflexões, a gente pôde compor, né, esses capítulos e congregar essa obra, que ela também representa ela é um símbolo de resistência. Resistência por quê? Porque diante de uma crise sanitária, econômica, política, e diante de tantas perdas, como o Wagner bem mencionou, né, colegas muito próximos, nós mantivemos trabalhando, produzindo e acreditando que esta fase vai passar. E com essa fase também ela veio acrescida de muitos aprendizados. Foi nos permitido fazer reflexões profundas sobre quais as nossas prioridades, o nosso papel enquanto seres humanos, enquanto cientistas, né, enquanto pesquisadores. Podemos observar também o movimento da sociedade, né, o comportamento da sociedade, o comportamento desse vírus, e também poder enxergar que muitos grupos da sociedade, que tantos foram malhados por esse governo, foi revelado aí a sua significância, a sua importância e relevância desses profissionais que têm diante da sociedade, exemplificado aí pelo pessoal da área da saúde, os professores, né, que tiveram que se reinventar, pessoal da área de segurança pública. Então, a gente pôde ter um outro olhar e poder observar esse movimento. E também perceber a importância do mercado e do comércio informal na economia local. Então, são coisas que a gente já sabia, mas não tinha tido a oportunidade de enxergar, né, com tanta evidência. Mas no que se refere ao capítulo específico designado a mim, que foi derivado a partir da participação de uma live, né, das atividades aí do Wagner, o capítulo é intitulado O Avanço da Covid na Amazônia Legal, onde é subdividido em uma parte sobre a pandemia em meio a uma crise política ambiental, tratando um pouco do avanço da Covid na Amazônia e como que isso chega a atingir as áreas mais remotas e atingindo os povos originários.
Então, a intenção foi de demonstrar como a Covid ela se instalou na Amazônia, a tendência, né, de sua propagação e como ela atingiu essas áreas mais longínquas, que mesmo de difícil acesso, como o Terry bem expôs, mesmo áreas de difícil acesso, ainda assim foram acometidas, né? E se aqueles que vivem em centros urbanos, onde tem à disposição serviços de saúde bem próximos, não tiveram a capacidade de resposta imediata, imagine essas comunidades na Amazônia. Então, a gente pôde constatar medidas enquanto que as medidas de combate à pandemia foram sendo desenvolvidas aos poucos, a contrapartida da Covid, ela avançou de forma acelerada. Hoje aqui em Rondônia, e tantas outras áreas, né, na Amazônia, a taxa de ocupação, no que se refere ao atendimento público, ela chega a quase 100% da ocupação das UTIs no atendimento público, né, e 70%, 80% da rede particular. Então, principalmente depois das eleições, né, do afrouxamento que teve. Então, todo o capítulo foi no intuito de esboçar a complexidade da Amazônia, em que ela se encontra, e dar visibilidade de que a Covid ela é mais uma das variáveis a compor essa complexidade, trazendo aí um descompasso entre a aceleração e a intensificação das demandas pelo serviço de saúde e a desaceleração das instituições públicas, que atuam no processo de fiscalização, controle, por conta da quarentena, né, e diante do trabalho de home office. Então, é isso que eu pude contribuir, não só a partir disso, mas desde que se instalou, que foi decretado, né, a Covid, a pandemia no Brasil, lá em meados de março, a gente veio reunindo materiais, tentando compreender todo esse fenômeno, o avanço, e enxergando a partir dos mapas, né, o Terry também demonstrou isso, como que ela vai avançando e chegando cada vez mais perto. E isso foi possível também desenvolver vários outros trabalhos. Hoje, junto ao grupo de pesquisa, nós publicamos todo o final de mês o resultado, a síntese dessa forma temporal e espacial da Covid, tanto para a Rondônia quanto para a Amazônia. A gente vem fazendo como se fosse um infográfico mensal mesmo. Podemos sistematizar algumas dessas informações publicadas em revistas, como na revista Tamoios, a gente publicou algo sobre Rondônia. Tivemos também uma publicação junto a um trabalho que a Ampox desenvolveu, fazendo uma chamada junto aos cientistas sociais, né, tentando mostrar o que os cientistas sociais estão fazendo em relação ao coronavírus. Então, tem um texto publicado nesse e-book de cientistas sociais do coronavírus, e também fomos contemplados com uma chamada que a SBPC fez de Drops, que é um vídeo curto de 1 minuto, e que na categoria Drops a gente teve aí a obtenção do primeiro lugar, votado pelo público. Então, a gente acaba se reinventando, né, nesse período todo, e vendo a necessidade de disseminar e de divulgar o que nós fazemos. Então, quando o Wagner coloca aqui o número de quantas pessoas provavelmente fizeram download no material, está aí uma coisa que, diante do trabalho home office, diante da pandemia, a gente também pôde enxergar essa possibilidade de socialização, de compartilhamento dos trabalhos científicos, a participação de lives, a troca de ideias, reuniões. Eu acho que isso também compõe uma nova forma de trabalho, como a Miriam também colocou, é uma nova forma de trabalho, e ela é de impacto, né? Ela tem uma velocidade extraordinária. E assim eu finalizo fazendo o convite para que as pessoas possam, eu já fiz a divulgação no site do grupo, mandei colocar
no site da universidade. Então, a gente acaba socializando e compartilhando conhecimento, e acho que todo mundo acaba se beneficiando com isso, né? E a prova disso é que a gente está aqui. Quem diria que faríamos lançamento de livro na forma virtual, né? Terri em outro país, outros colegas de vários estados, mas eu acho que isso vem compor o lado positivo, essa nova forma de trabalho, e que revela cada vez mais essa necessidade de alinhamentos, como eu também pude enxergar na arte da Mariana, também esse alinhamento, como é que se fala? Tem um nome técnico para costura, né? Que eu acho que é... Alinhavar, exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem feito, e a capa dela representa bem esses alinhavos que a gente acaba pegando algumas pessoas, convidando, discutindo, trocando ideias e produzindo essa coisa fantástica, né, que expressa aí um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem a contribuir na área das ciências sociais. É isso, e muito obrigada, Wagner, pelo convite, e dizer a todos os colegas que estou aqui em Rondônia, na Amazônia, sempre à disposição a colaborar. Muito obrigada. Obrigado, Madalena. Eu preciso agora dar o crédito completo do Veras, né? Antônio Torino de Rezende Veras, professor da Universidade Federal de Roraima, um grande amigo, grande companheiro. Tivemos no ano passado a fortuna de, junto com a Madalena e outros colegas, ficarmos quase 2 semanas, né, no trabalho de campo, descendo no Baixo Rio Branco. Um dos primeiros trabalhos foi publicado já na Confins, na revista que o Hervé coordena com a Nelly. Temos um outro trabalho que foi submetido à revista do Departamento de Geografia, enfim. E não por acaso eu passo a palavra agora ao Flávio, né, que é da Universidade Federal do Ceará, onde o Veras estudou, né, embora o Veras fez doutorado na USP, é meu contemporâneo da USP, mas ele imagino que colega, né, e amigo do Flávio também, contemporâneos. Então, Flávio, agora a palavra com você. Obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço muito, né? Importante, eu acho que foi muito bom, está sendo bom fazer parte desse time. Queria, a partir do Wagner, estender e dizer dessa minha alegria e parabenizar todas as colegas e os colegas. Eu acho que a estrutura, a forma de pensamento do livro, como ele foi colocado, teve uma abrangência, uma felicidade bem interessante, né? Nós estamos vendo aí diversas obras de diversas pessoas e colegas e grupos sendo apresentadas, e eu acho que essa daqui ela se coloca como uma contribuição não só nesse sentido, né? Mas a partir da sua estruturação, da sua perspectiva de construção, da forma que foi apresentada, eu acho que tem uma potência de comunicação que os colegas e as colegas que me antecederam já falaram aqui, né? E fico mais feliz ainda por tudo isso. Bem, a minha participação específica aí no capítulo do livro tem relação com esse contexto de análise regional, onde temos aí um título, uma análise na escala do Nordeste e estratégias regionais na organização e integração para o combate ao SARS-CoV-2, à medida que eu tentei trazer uma discussão mostrando como que dentro do Brasil, em termos dessas relações centro-periferias, né, dessas condições do sistema capitalista, e que ele se dá aí e avassaladoramente se traduz de modo desigual, porém combinado, mostrar como que a região Nordeste, que é uma das regiões já economicamente falando, com maior dificuldade histórica do Brasil, né? Embora no Brasil colônia tenha tido um outro movimento, até na sua própria formação territorial e econômica, mas hoje sim é uma região que atravessa dificuldades, né, dentro do contexto nacional. A partir da entrada ou do golpe da presidência em 2016, foi uma das regiões mais deliberadamente sofridas e atacadas pelo Pacto Federativo via Brasília, via governo federal, né? O governo federal se negando a negociar, negando a região, subalternizando os discursos dos governadores. Então, a minha linha de pensamento foi, basicamente, tentar trazer essa discussão na contemporaneidade, ou seja, como que você tem uma região com essa dificuldade já de décadas, dificuldade econômica, dificuldade
sociais e etc., e você tem essa transformação política abrupta a partir de 2016, embora já fosse uma tendência, infelizmente, e com uma pandemia, né, de caráter global, sem escala e sem precedentes, como é que se impacta esse contexto regional e político, né, da região, problema da região de perdas econômicas, vamos colocar assim. Esse foi um ponto. E um outro ponto foi tentar mostrar como que a região ela vem se articulando no resgate do Pacto Federativo, ou seja, a partir da Constituição de 1988, que, lembrando, desde 2015, 2016, vem sendo desconstituída, vamos usar esse termo, né, agressivamente desconstituída e desmontada, mas como é que essa região ela consegue se organizar em termos de reunião de governadoras e governadores para fazer frente a toda essa dificuldade. E fazer frente à medida que as negociações, as articulações econômicas e políticas pudessem se dar não necessariamente via Brasília, mas negociar com mercados internacionais nesse quadro geopolítico complexo de competitividade por insumos e fármacos. É o caso das negociações diretamente com a China, com o Japão, com o próprio BRICS, entrando aí a Índia, sobretudo destacando a Índia e a China novamente, né, como produtores de insumo e de produtos manufaturados, respectivamente, com a União Europeia, e daí você tem a criação do Consórcio do Nordeste, né, e o Consórcio do Nordeste, ele emerge nesse momento como a única coligação, a única combinação, portanto, pactuada de entes federativos, via governos federais e com adesão de várias prefeituras, diria que pelo menos todas as prefeituras das capitais do Nordeste, independente de partido político, elas foram signatárias. E aí você tem esse Comitê Científico do Nordeste, subdividido em 9 subcomitês, desde Comitê de Ética, Comitê Científico, Comitê de Biotecnologia, dentre outros comitês, né, para tentar trabalhar essa questão de modo mais conjuntiva. E vem dando resultados até, digamos, positivamente, pelo menos em termos comparativos ao Brasil. Já para tentar finalizar aqui, né? Então, desse modo, o Comitê do Nordeste, ou Consórcio do Nordeste, ele se destaca como uma das grandes questões dentro dessa situação da contemporaneidade em que o Brasil passa pela pandemia e nessa gravíssima crise econômica agravada por ela, né? E daí eu destaco, além das capitais do Nordeste, mas sobretudo as 3 mais afetadas, que são também as 3 mais importantes, e que, por sua vez, também são as 3, não só mais importantes do Nordeste, mas entre as 10 mais importantes do Brasil, seja em população, seja em economia, ou seja em problemas socioeconômicos, quais sejam Salvador, Recife e Fortaleza. Destas, eu considerei Fortaleza como a mais problemática por conter o aeroporto internacional de maior movimentação do Brasil. E aí entendemos, até por dados governamentais, que foi a partir da chegada de aproximadamente 10 mil americanos por semana, antes da pandemia e no início da pandemia, e de aproximadamente quase uma outra dezena de europeus e de outras pessoas de outras partes do mundo, além do mercado doméstico de aviação, é que o SARS-CoV-2, o Covid-19, ele chegou de modo mais forte, colocando Fortaleza como a 3ª capital mais afetada do Brasil, a primeira do Nordeste. Hoje, a cada 100 mil habitantes, ela não é a mais afetada, mas em termos de mortalidade é a mais afetada, perdendo apenas para Aracaju. E aí nós vamos distribuindo essas discussões em pelo menos algumas passagens, que são 3 ou 4. A problemática da região em tempo de Covid-19, a região Nordeste e as dificuldades em pandemia, onde eu destaco, a partir desse item, o capítulo, alguns aspectos, que é o desenvolvimento enquanto disputa, em que a região está inserida, até já falei isso de algum modo, o capitalismo periférico na relação mundo-Brasil-Nordeste, no caráter, em especial no caráter de distribuição, que abre processos de expoliação e subordinação regional, e os desafios de superação disso, o desenvolvimento de projetos em enclaves e a heterogeneidade estrutural, que apresenta aí a base de elementos naturais ou de recursos naturais, ou pelo menos de mão de obra muito mais barata do Nordeste em comparação a outras regiões do Brasil.
e fecharia esse item com o consórcio do Nordeste, qual já falei, como uma arena de articulação e combate ao inimigo comum. Qual é o inimigo comum? Né, colocando na contramão do que o governo coloca, do que o governo federal coloca. O inimigo comum é exatamente o vírus, né? Então, até para que esse debate político ele fosse realmente mais esclarecido. E depois eu termino aí com um breve panorama das capitais do Nordeste do Covid, que eu já falei quais, e o alcance do Covid e suas mazelas, destacando as regiões ou as capitais, ou nessa relação centro-periferia, ou pelo menos campo-cidade, mostrando quais são as áreas mais afetadas. Então é isso, eu acho que já usei bastante meu tempo, e agradeço aí a abertura e a possibilidade de estar participando com vocês em todo esse processo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. E passo a palavra, então, agora a Natasha, que na escala regional trabalhou no estado do Amazonas. Por favor, Natasha, obrigado pela presença. O João não pôde estar conosco, mas você tem a palavra agora. Muito obrigada, Wagner. Desculpe, faltou te apresentar. A Natasha é doutora em Geografia pela Universidade, pela Unesp, né, de Presidente Prudente, e é professora da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Desculpe. Imagina, Wagner. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande estar presente hoje aqui no lançamento da obra, né? Desejo uma boa tarde a todos e todas, e eu gostaria de, primeiramente, parabenizá-lo, né, pelo seu engajamento e sua ampla dedicação, né, na organização dessa obra. Estou maravilhada, né, com vastas contribuições, né, que já foram apresentadas e ainda não chegamos no final, né, são contribuições que proporcionam aí amplas reflexões nesse contexto da grave crise sanitária e humanitária que nós vivenciamos. E eu desejo que a obra ela amplie a cada dia o seu alcance nacional e internacionalmente, né, impulsionando os debates na academia, na sociedade civil e também pelo poder público, né. Gostaria de parabenizar também a todos os autores, os quais eu tenho grande respeito e admiração pela trajetória acadêmica. Então, para mim é uma grande satisfação fazer parte, compor com um capítulo essa obra. Né? Foi muito bom também rever alguns colegas, né? A professora Helena Ribeiro, professora Hervé Terry, a Luciana, né? Pude, então, entrando já no capítulo, né? Comprou esse nome do capítulo conjunto, né? Com o professor João Cândido André da Silva Neto, também professor do Departamento de Geografia, aqui da Universidade Federal do Amazonas. Trabalhamos no Laboratório de Hidrogeografia e Climatologia da Amazônia, né, em março de 2019, nos inserimos numa rede que foi organizada pelo professor Raul Borges Guimarães, que é a Rede de Geógrafos da Saúde, né. Essa rede, ela possibilita, né, trocas diárias, né, de conhecimentos que são produzidos por pesquisadores em diferentes estados, né, e um dos primeiros trabalhos dessa rede foi tentar entender a difusão da Covid-19, né, no território nacional. E aí, no nosso laboratório, nós ficamos responsáveis por compreender essa difusão no estado do Amazonas, né. E aí, nesse capítulo, intitulado A Geografia da Covid-19 no Amazonas, uma tragédia evitável, né, nós trazemos esses resultados, né, das dinâmicas temporo-espaciais da pandemia no Amazonas, integrando também com os fatores relacionados às desigualdades sociais, que são materializadas, né, nesse território, impulsionadas por essa produção capitalista do espaço. E, nesse sentido, consideramos esses fatores como impulsionadores da epidemia em que nós enfrentamos no Amazonas. E cabe ressaltar que o nosso estado foi o primeiro, né, a nível nacional, a apresentar um colapso do sistema de saúde e funerário no país, entre os meses de abril e maio, né. Então, primeiramente, apresentamos esses resultados, né, em forma de artigo, né, enviado no mês de maio para a revista Confins, né. Agradeço a generosidade do professor Hervé, né, por citar o nosso trabalho, pela oportunidade, né. Então, mostramos, né, representamos cartograficamente, a partir do primeiro caso confirmado no estado
do Amazonas, que foi em Manaus, no dia 13 de março, como é que essa difusão, ela se comportou primeiramente de uma forma hierárquica, né, a partir de Manaus, né, integrando esse caso de Manaus a um contágio ocorrido, né, em outro país, né, na Inglaterra, entre outros casos que também foram confirmados na cidade de pessoas que estiveram, né, na América do Norte, em países na América do Sul e em estados brasileiros que já tinham também a transmissão da doença, e depois, posteriormente, né, um segundo município, que também é um município importante na rede urbana no estado do Amazonas, Parintins, foi o segundo município a apresentar casos confirmados da doença. Então, nesse primeiro momento, a gente teve um padrão de difusão hierárquica, né, proporcionada também por essa presença de objetos técnicos, né, nesses espaços, como portos, aeroportos, que permitem aí a maior circulação de pessoas e mercadorias, e com isso também a maior propagação da doença pelos territórios, e também um segundo momento que foi a difusão por contágio, né? Essa difusão por contágio da perspectiva de proximidade espacial dessas áreas, né? Especificamente depois dessa difusão hierárquica pelos centros regionais do estado, né? Essa difusão, como nós apresentamos, né, primeiramente neste artigo, né, ela se deu especificamente, né, sua maior parte por via fluvial, né, que é o principal modal de transporte do estado do Amazonas, né, e aí nós observamos um trabalho em conjunto com o professor Henrique Pereira, também aqui da UFAM, do Programa de Ciências do Ambiente, né, que quanto maior o número de viagens, né, de barcos de linhas e passageiros, né, pelo estado do Amazonas, né, viagens de barcos que saíam do porto de Manaus, mais rápido, né, o tempo em que ocorreu o surgimento do primeiro caso diagnosticado em municípios do estado. Então, essa relação da difusão pelos caminhos das águas, pelos rios, ela ocorreu de forma bastante notória, né, principalmente pelo eixo Solimões-Amazonas, depois pelo Rio Negro, pelo Rio Madeira e, por último, pela Calha do Juruá, né, em 2 últimos municípios que foram apresentar os casos apenas 101 e 115 dias depois do primeiro caso registrado em Manaus, pela maior proximidade com cidades acreanas e maior vínculo comercial com essas cidades. Então, nós tentamos, ao longo também do capítulo, discutir um pouco esse mito do isolamento das cidades amazônicas, né, e das comunidades, porque nós temos uma integração muito grande, interna e externa, né, mas temos uma fluidez mais lenta, né, característica desses espaços opacos de tempos lentos, especialmente pelas amplas distâncias e por esse modal de transporte, né, principalmente pelo eixo fluvial, em que a gente tem, muitas vezes, semanas, né, dias e semanas, para que as pessoas consigam sair dos seus municípios, das suas comunidades e chegar à capital, né? E aí, discutindo essa questão integrada às desigualdades no Estado, né, uma das primeiras desigualdades refere-se, né, às condições socioeconômicas, né, então, trazemos aí uma discussão do índice socioeconômico integrado à saúde, né, mostrando como os municípios apresentam índices extremamente baixos, né, do Estado, o que também se relaciona às condições precárias, né, de moradia, de infraestruturas e equipamentos, já que temos aí a maior proporção, né, em termos de Brasil, no estado do Amazonas, de domicílios considerados aglomerados subnormais, né. Esses domicílios, eles também dificultam uma relação de isolamento, distanciamento social, né, porque tem precariedades na própria infraestrutura e também na regularidade, por exemplo, do abastecimento de água, né, uma questão necessária, né, dessa regularidade para a prevenção da Covid-19, né, como um ato de lavar as mãos, né, que fica até mesmo prejudicado com essa questão. Outras discussões, né, avançaram também no capítulo a respeito da relação entre a baixa cobertura dos serviços de atenção básica, que são portas de entrada do SUS, né, para
acompanhamento, para a prevenção da Covid-19, como que essa baixa cobertura na atenção básica dos municípios se relacionou também ao aumento da letalidade da doença, né, durante esses primeiros meses do ano, em que foram analisados de março até julho, né? A outra questão analisada foi as centralidades dos serviços de saúde na capital, né, principalmente de média e alta complexidade, né, então os casos graves da doença, eles foram, muitas vezes, em outros municípios, onde a interiorização dos casos ela foi muito rápida no estado, eles tinham dificuldade de acessibilidade aos serviços de alta complexidade, porque muitas vezes as distâncias percorridas elas são superiores a 1.000 quilômetros, por barcos, como nós falamos, né, ou por linhas aéreas, mas no caso seria responsabilidade do poder público, e essa logística de transporte não foi organizada de forma adequada pelo poder público, por isso nós tivemos um alto número de pessoas morrendo em casa, né, por falta de assistência nessa acessibilidade aos serviços de saúde de alta complexidade que estão centralizados na capital. Também trouxemos aí uma discussão sobre aspectos da desigualdade racial, né, que durante o pico da pandemia a gente observou que foi proporcionalmente maior em pardos e pretos, e também conflitos socioterritoriais que também incrementaram esse risco à saúde coletiva de povos originários e comunidades tradicionais, né? Então, no capítulo tentamos trazer essas discussões, né, mostrando que esses tempos e espaços pandêmicos, eles podem ser denominados como uma grande tragédia evitável, já que nós não tivemos uma ação coordenada da forma adequada pelos gestores em diferentes escalas, né, municipais, estaduais e federais, e grandes conflitos nessa gestão. E entendemos também como tragédia evitável, uma vez que a população amazonense ela foi cerceada e suprimida dos seus direitos fundamentais e constitucionais, como o direito à saúde e o direito à vida, né? Então, o capítulo está à disposição para aqueles que se interessarem, né, pela leitura e quiserem avançar, né, nessa profundidade que eu trouxe aqui em termos de principais tópicos, né, que foram discutidos nesse trabalho, né, e gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Wagner por essa oportunidade e me colocar também aberta ao debate, diálogos daqueles que se interessarem por avançarmos em outros elementos associados a essas questões, tá? Obrigada. Muito obrigado, Natasha. É um prazer ouvi-la. E eu passo agora a palavra a Luciana Zigo, que é doutora em Geografia Humana e pós-doutora em Sustentabilidade pela Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP. Por favor, Luciana, obrigado pela presença. Olá, mestre. Obrigada pelo convite. Estão me ouvindo? Sim. Fico feliz em estar participando desse evento e trabalhando com o tema da Covid-19 aqui nessa obra, nesse lançamento, fruto de um desafio que foi colocado numa das lives que o professor Wagner me convidou no Laboratório de Geografia Política, a respeito dos ODSs, e lá eu pude contribuir com a questão dos catadores de materiais recicláveis e o universo da Covid-19, e esse momento se materializou agora no capítulo aqui dentro desta obra. Eu gostaria de agradecer também a Marina, porque a capa, ela é muito suave, mas, ao mesmo tempo, ela tem a mesma suave e a fatalidade que o Covid-19 nos proporciona, na questão do contágio, na questão das marcas, e mostrando que a sociedade não será mais a mesma. Então, parabéns, Marina, por essa contribuição, e eu me senti muito contemplada na sinergia do meu capítulo com a capa. E a todos os colegas que estão aqui, colegas que eu conheço de nome, colegas que eu conheço pessoalmente, feliz também por ver essas inspirações, saber que vocês estão respirando, não piraram e estão ainda fazendo ciência aqui conosco e comigo também aqui nesse caminho. O trabalho que eu trouxe, o capítulo, assim como o professor Hervé foi brilhante na fala, é só um aperitivo, né?
eu trouxe a contribuição dos catadores de materiais recicláveis no município de São Paulo, as reflexões de observar esses sujeitos num cenário de pandemia. Então, é pensar que o município de São Paulo tem hoje, né, dois grandes mundos, dois grandes sistemas de coleta seletiva de resíduos sólidos. Um que é um sistema oficial e o outro que é um sistema não oficial. Os catadores de materiais recicláveis estão nesses dois sistemas. Então, um ensaio é a provocativa desse capítulo, e trazendo essa realidade e, ao mesmo tempo, contribuindo para uma perspectiva de que os resíduos sólidos gerados hoje nas nossas residências, especificamente no município de São Paulo, mas essa geração pode extrapolar o mundo, eles podem estar possíveis de contaminação. Então, a natureza hoje do resíduo sólido gerado nas nossas residências é discutida dentro desse meu trabalho, dentro do capítulo. Ao mesmo tempo também que é possível pensar que existe essa periculosidade e que os catadores ou os profissionais da limpeza como um todo podem estar impactados a partir do momento que se relacionam com esses refugos. Então, essa é a principal contribuição desse capítulo, e pensar que a população de catadores de materiais recicláveis pode estar, mais uma vez, colocada numa grande posição de assimetria, e aonde essa assimetria ela perdura em doenças que já eram previstas, que já estavam na rotina desses trabalhadores, decorrentes do manuseio de resíduos sólidos urbanos, mas que agora ganham mais um novo componente, que é a Covid-19. Então, eu queria agradecer ao professor Wagner pela provocação, pela abertura mais uma vez, e dizer que essa obra eu vou ler e reler muitas vezes. Obrigada, professor. Obrigado, Luciana. Então, se eu tivesse organizado em partes, aqui estaria encerrada a segunda parte, né, que trata justamente de outros diversos casos, diversas escalas, União Europeia, Cuba, Brasil, escala regional, Amazônia, Nordeste, Estado do Amazonas, município de São Paulo. Então, agora seria a parte 3, né, o futuro, distópico, utópico, enfim. E aí, então, eu convido o Estevão Bosco, que é sociólogo, doutor em Sociologia pela Unicamp, atualmente pós-doutorando no Departamento de Geografia da USP, com apoio da FAPESP, para expor seu capítulo. Por favor, Estevão, obrigado pela presença. Eu já ia esquecer o microfone. Bom, boa tarde, Wagner. Boa tarde, Marina, que, aliás, fez um trabalho artístico excepcional. E boa tarde a todos os colegas coautores deste livro. Justamente em contextos turbulentos como o da pandemia, que livros como este, e mais amplamente que a universidade, se revestem de uma importância histórica bem particular. Primeiro, pelo simples fato do registro histórico. É muito provável que outras pandemias desse porte surjam, e o que escrevemos hoje certamente terá algum proveito para aqueles que virão. E, em segundo lugar, porque a universidade ela pode oferecer algum esclarecimento sobre o que nos aflige a todos. E, além disso, acho também importante a gente destacar que foi pela cooperação que fomos capazes de oferecer alguma resposta a este evento que é inusitado. Vejo a rapidez com que esse livro ele foi redigido e a qualidade e a diversidade das contribuições como expressão do princípio hermenêutico de que não há inteligência sem cooperação. Em minha contribuição, que é um ensaio, na verdade, que eu escrevi em agosto, quando a gente ainda estava no meio do furacão, né? Eu busquei explorar a correlação entre a pandemia e as fronteiras sociais, culturais e políticas. Basicamente, o que eu fiz foi pensar a pandemia como um risco sanitário global, que força a ação
com intenção preventiva, e assim ela afeta os processos de reafirmação, de negociação e de criação de fronteiras. Por fronteira, eu me refiro a formas internalizadas de diferenciação social que se expressam na formação da identidade, de grupos sociais, de classes sociais, comunidades. Em suma, as fronteiras que emanam dos processos de individuação e que caracterizam uma ordem social ou de determinada maneira, com as suas normas explícitas ou implícitas e uma distribuição bem particular do poder. O argumento principal que eu desenvolvi foi o seguinte: como ameaça que move a ação, o risco global da Covid coloca em marcha dois movimentos dialéticos de desincorporação, reincorporação e de desintegração ou reintegração de fronteiras. As categorias principais que eu usei são corpo, classe e episteme. E para desenvolver esse argumento, eu me guiei pelo campo interdisciplinar da teoria social, que reúne sociologia e filosofia social e política, para integrar aspectos realistas e construtivistas em uma perspectiva crítica. Eu fiz uso de elementos ontológicos e fenomenológicos da experiência. Basicamente, usei a fenomenologia do estranho do Waldenfels com um toque, ou para usar um dos termos da Marina, com um salpicado de Merleau-Ponty e de Habermas, e de aspectos sociológicos da construção do espaço social e da política. Aqui, principalmente, elementos da sociologia urbana, da sociologia cosmopolita do risco de Beck, e, mais pontualmente, de elementos dos estudos digitais. O conceber a pandemia como um risco sanitário global enfatiza pelo menos duas características do vírus. Primeiro, ele apresenta uma ameaça invisível, porque ele escapa aos sentidos sensoriais humanos. Segundo, que ele é uma ameaça ubíqua, ele é global, e converte a vida social em algo potencialmente tóxico. Aqui, o elemento realista, ele radica no risco de adoecimento, de dor e, em última instância, de morte. O elemento construtivista vem do fato de que, como ameaça, a Covid força mudanças nas normas sociais, exige que as instituições elas trabalhem para tornar o vírus visível, também se manifesta na socialização do corpo e na diferenciação das classes sociais e, por fim, na atribuição da autoridade epistêmica na esfera pública. Essas duas dialéticas que eu identifiquei, elas podem ser resumidas da seguinte maneira. Ao converter o corpo em um agente potencial de contágio, o coronavírus questiona ordens sociais legítimas. Esse questionamento ele sugere que o realismo construtivista, ou o construtivismo realista da Covid, reconfigura a relação entre ego e alter, entre self e outro, entre indivíduo e sociedade, ou a sociedade e natureza, parte e todo. Então, pensar a pandemia a partir de processos sociológicos de construção de fronteiras, nos leva às ambivalências e contradições de um presente histórico que é ameaçador, e que enfatiza o realismo de nossa inscrição na totalidade da natureza e força novas formas de pensar, agir e sentir. Esse argumento, isso está no pano de fundo do texto, esse argumento ele faz eco à tese de que a sociedade global ela não emergirá sem destruição, sem a dissolução gradual da sociedade nacional. Vejo a magnitude da Covid como um desses eventos desintegradores, que se revestem de um potencial cognitivo, moral e político considerável. Resta saber
se seremos capazes de transformar o sofrimento coletivo em força para avançar na construção de uma sociedade global mais justa, inclusiva e cosmopolita. Em linhas gerais, é isso que eu fiz no meu capítulo. Em imagens, eu tentei ir do Google Street View, que seria o corpo, ao Google Earth, que seriam as estruturas epistêmicas da esfera pública. Eu agradeço, Wagner, mais uma vez pelo convite e volto a palavra a você. Obrigado, Estevam. Queria passar ao professor Pedro Jacobi, grande companheiro, atualmente professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, do PROCAN, professor titular da Faculdade de Educação da USP, e que traz aqui para nós uma reflexão importante sobre a questão ética. Por favor, Pedro, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez pela presença e por mais essa parceria. O microfone... Boa tarde a todas e todos. Coloquei este fundo azul para nos dar um pouco de esperança, não? Podemos estar náufragos ou apenas olhando para o céu, não? Então, queria agradecer muito, Wagner, sempre escrever esse texto foi uma provocação. A gente organizou um volume da Ambiente e Sociedade sobre o tema, mas foram os outros autores que escreveram. E eu também escrevi um artigo para um livro publicado numa universidade no Sul, sobre ética e Covid, e que tem alguns elementos que eu fui trabalhando a partir desse artigo. Este tema é muito relevante e nos coloca num debate contemporâneo fundamental. E essa contemporaneidade talvez nós apenas imaginássemos em filmes de ciência ficção, tipo Black Mirror, ou outros de forma a introduzir temas claramente associados ao avanço das mídias digitais e também com as novas formas de comunicação. Quero ressaltar que, de fato, o tema do pós-Covid, ao mesmo tempo, traz à tona como base a nossa reflexão a necessidade de associar, nesse momento, uma vertente analítica que, desde praticamente meados da década de 80, o sociólogo e filósofo alemão Ulrich Beck, que o Estevam mencionou há pouco, denominou de sociedade de risco. Vejo hoje claramente que nós estamos dentro desse contexto. Vivemos numa sociedade de riscos. Riscos produzidos pela sociedade e riscos que a sociedade busca atenuar. Estamos no caminho, não? Numa velocidade ímpar, quando a gente pensa em termos de avanços da ciência. Podemos nos aproximar muito mais no tempo para mostrar justamente o quanto essa realidade da sociedade de risco não é uma invenção para realçar uma ideia de catástrofe, mas sim justamente para observarmos que, de uma maneira ou de outra, é a própria sociedade que produz os seus riscos e que busca atenuá-los. Obviamente, nesse momento, o quadro é muito impressionante. Nós escrevemos o artigo já há alguns meses, não? E ainda sem uma definição muito clara da aprovação da vacina, que agora está se concretizando, não? Então, podemos falar dos números do dia de hoje, tanto no mundo quanto no Brasil, que está no epicentro por duas razões. Pelo desgoverno, pela irresponsabilidade do governante e pela incapacidade da sociedade ter uma percepção sobre o risco, não? A falta de discernimento é algo que nos deixa completamente atolondrados, eu não sei o termo para usar, não? Mas efetivamente a gente fica completamente perplexo por isso, e até a imagem da Marina na capa é muito isso, não? Ou seja, esse movimento totalmente desconexo, não? Porque, veja, eu entendo que no contexto da Covid-19 se explicita a complexidade de resposta, a capacidade de problema, evidenciando nossos limites, e coloca-se previamente a necessidade de novos valores que meçam nossas relações interpessoais e, consequentemente, a relação entre ciência, gestores e sociedade. Este tema, atualmente no Brasil, é um tema que nos preocupa muito, em virtude da forma como o governo federal está atuando
que caracteriza uma situação muito preocupante de atuação descoordenada e irresponsável, que estamos vendo, inclusive, agora em relação à organização, à falta de logística em relação à própria vacina, não? Então, desde a perspectiva da sociedade de risco, precisamos reforçar o fato de que vivemos incerteza sistêmica, valores controvertidos, fatos incertos, situações de interesse no processo no qual se torna cada vez mais necessário pensar na forma de funcionamento da sociedade em termos da prática de produção, consumo e uma série de mudanças que, sem dúvida, estão se delineando e acontecendo. Estamos vivendo transições. Não sabemos exatamente o alcance. A sociedade está se descarbonizando, mas, ao mesmo tempo, está percebendo que as pandemias podem se multiplicar. Pesquisas feitas por biólogos na Amazônia estão mostrando o potencial de multiplicação de pandemias. E, claro, também alerta a comunidade científica, a comunidade médica, para ter muito mais pesquisa para precaução. O que nós estamos fazendo agora, o que está acontecendo agora, é pesquisa toque de caixa. Chegou o vírus, temos que resolvê-lo. Mas antecipar-se a ele é o grande desafio que, obviamente, está colocado agora para a ciência. Não temos certeza, mas acredito que haverá algum tipo de transformação nas práticas sociais. Algum tipo. Não que teremos um novo normal. Mas, sem dúvida, podemos dizer que a sociedade planetária está sendo afetada com a chegada de um ser invisível com alto poder de dispersão que ataca o sistema respiratório e pode debilitar nosso corpo. Mas já estão se vendo outros elementos para o diagnóstico que também têm se somado, não? Estamos observando uma série de desdobramentos que, ainda que indefinidos, vão começando a se agregar enquanto um repertório de possibilidades que a Covid coloca. Inclusive, falava-se que a faixa etária acima de 60 anos seria mais afetada. Embora os dados mostrem essa incidência, também se observa que o vírus se manifesta em outras faixas etárias. A sinalização que a pandemia traz é que a sociedade precisa repensar e modificar os valores culturais adotados durante a modernidade e a lógica capitalista que fundam a narrativa dominante, que produzem e reproduzem o mundo em que vivemos. O valor adotado pela sociedade legitima o curso das nossas ações, determina a nossa praxis e define o que é ou não é e como é realizado, regendo o nosso comportamento. Esses valores incorporados ao longo da nossa existência contribuem para uma forma muito particular de viver a vida, de perceber a realidade e de se relacionar com o outro. E podem ser vistos como antropocêntricos, positivistas, fragmentados e capitalistas, como aponta Yuval Harari, autor de Sapiens e 21 lições para o século XXI. Destaco também o recente livro digital, publicado na época por Boaventura e Sousa Santos, A Cruel Pedagogia do Vírus, no qual o autor mostra um processo crescente de fragmentação da realidade, a dominação e subjugação do outro, a competição, o individualismo e a busca incessante pelo aumento da lucratividade na lógica econômica prevalecente, no qual a máquina econômica está cada vez mais dependente do consumo. Retomo o tema da sociedade de risco e observo que a pandemia nos mostra como, além dos danos e falta de precaução face aos recursos naturais, também se refletem nas ameaças globais em termos sociais, de saúde e econômica. Nesse sentido, cabe ainda destacar que, neste contexto da pandemia, explicitou-se a falta de preparo e medidas precaucionárias das autoridades globais e das autoridades de organizações responsáveis pela segurança no enfrentamento de situações de risco, bem como as dramáticas consequências relacionadas à dificuldade de comunicação e informações técnicas sobre o risco, o que a gente está observando, inclusive, ainda hoje. Devemos explicitar que na sociedade de riscos se fortalece uma abordagem conceitual. E essa é uma abordagem que eu tenho trabalhado muito, temos inclusive um livro publicado
junto com o professor Leandro Giatti e a professora Renata Ferraz de Toledo, que está na Biblioteca Digital da USP, no portal também, é a ciência pós-normal, que enfatiza que o conhecimento deve ser ampliado, ou seja, deve se ampliar a comunidade de pares. Isto se fortalece por meio de diferentes formas de funcionamento, mas fundamentalmente no qual os atores se tornam mais protagonistas, intervenientes e têm algum grau de legitimidade e influência, transformando-se em atores estratégicos para estimular e legitimar o diálogo e o respeito entre diferentes campos de saber e possibilitar maior qualidade e validade para o saber científico. Isso nos leva também a um tema que é fundamental, que é a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, e quanto precisamos avançar cada vez mais na formação dos jovens nessa linha. Não é apenas um ensino dentro da área específica, mas a compreensão mais abrangente e esse diálogo entre as ciências humanas. Aqui estamos basicamente com pessoas das ciências humanas, mas é fundamental esse diálogo que precisa ser cada vez mais fortalecido, porque nós observamos que existe uma crise diante da capacidade de prover explicações com riscos de elevadas consequências que demandam ações urgentes. E eu concluo colocando basicamente que, para pensar o futuro, as regras não estão dadas, os repertórios não estão dados, mas a sociedade vai crescentemente colocando uma questão que é fundamental: como fazer o diálogo entre as subjetividades e as intersubjetividades. Não é algo para se pensar de imediato, mas, sem dúvida, nos coloca uma questão fundamental. O aspecto fundamental é justamente observar quantas práticas foram criadas ao longo da epidemia, não? Na Espanha, que se chamou Frena la Curva, que no Brasil se chama Segura Onda, que foi um caminho que se utilizou, e as diferentes práticas solidárias e colaborativas dos grupos mais vulneráveis, não? A mídia dá pouco espaço para isso, não? Ou seja, a mídia oficial, obviamente que ela está bastante presente nas mídias digitais. Mas não, eu entendo que a sociedade tem respostas, mas tem limites. E se o governo tem uma atuação irresponsável, que se desresponsabiliza, o preço para a sociedade é muito alto. O que está acontecendo no Brasil, como eu disse, e quero reforçar, é um reflexo do desgoverno e da irresponsabilidade estimulada pelo governo Bolsonaro. A conjuntura não pode ser ignorada. E quando se coloca que é um governo genocida, eu não acho que está se exagerando. Está se definindo claramente um comportamento que nos coloca na rabeira dos países, vamos chamar assim, nós somos entre as maiores economias globais, dado o PIB e a população que temos, não? E, sem dúvida, nós estamos vivendo uma situação na qual precisamos que cada vez mais a sociedade esteja atenta, mobilizada e questione. E que a ciência esteja cada vez mais aberta para promover um debate no qual se ampliam as responsabilidades e a corresponsabilidade dos cidadãos neste processo que estamos vivendo. Este pode ser o primeiro, poderão vir muitos outros, mas o fundamental é que nós tenhamos cada vez mais ações solidárias e práticas colaborativas dentro de uma perspectiva ética. Muito obrigado, Wagner, pela oportunidade. Uma satisfação de ter conversado com todos vocês, e o artigo está aí para ler. Obrigado, Pedro. É uma enorme satisfação contar com a sua colaboração também, e essas reflexões aí, especialmente a conjuntura nacional, né, na qual, a partir do gênero, número e grau que você disse. Passo agora, então, a Veridiana Zurita, que é artista plástica, também tem um canal Sai Fetiche, enfim, e eu recomendo que vocês acompanhem, onde com humor ela consegue também dar um cenário bastante inteligente e crítico da conjuntura atual. Por favor, Veridiana, a palavra é sua. Oi, pessoal.
boa tarde. Só me dá um ok se o som tá bom, porque eu moro na zona rural e é muito oscilante aqui. Ok, Tá ok. bom, tá bom. Legal, obrigada. Bom, muito legal escutar todo mundo. Acho que é um livro bem potente, necessário, né? Urgente. Queria agradecer aí o Wagner pelo convite e, bom, contar um pouco. O título do artigo é Por um Movimento Contra Narcísico. E acho que nesse artigo foi um momento de um pouco... A escrita, para mim, é um pouco um mecanismo de maturação, de digestão de situações que eu não estou conseguindo digerir sem a escrita. E começa a pandemia, tinha começado há um tempo já, né? E aí aquela rapidez com a qual a gente já estava todo mundo adaptado a todas as facilidades tecnológicas que vieram junto, né, com a pandemia. Então, eu achei aquilo de uma aceleração que me assustou um pouco, me deixou um pouco ansiosa, inclusive, de perceber a aceleração dessas possibilidades, a aceleração da nossa adaptação, né? E, ao mesmo tempo, de perceber como a quarentena, que é uma coisa absolutamente restrita, né? Ela acabou denunciando, enfim, fragilidades sociais, desigualdades sociais que sempre tiveram ali. Então, acho que a Covid ela vem um pouco dar esse tapa na cara, assim, como quem diz, nada disso é novo, né? É o sintoma máximo do capitalismo, enquanto sistema de produção, de consumo, de produção de desejos, de produção de afetos, e ao mesmo tempo, vem o sintoma e a solução junto, né? Então, vem o sintoma e a captura junto, né? Porque a gente, né, assim, claro que seduzidos por demandas reais de praticidade, de logística do cotidiano, a gente sucumbiu a todas as ofertas desse mercadão aí do capitalismo de vigilância, né? Mas é aquela isca, né? É aquela isca tão bem feita, né? Tão bem organizada. Então, o artigo, ele, na verdade, partiu de um dia que eu fui no mercado, eu começo o artigo contando essa história, eu vou no mercado, e eu chego lá e eu me deparo com uma jovem negra que está lá limpando a mão das pessoas entrando no mercado, e aquela situação, eu fiquei tão constrangida com a situação em si, mas com o nível de normalidade com o qual a gente passava por ela, né? Então, comecei a escrever sobre isso e tentar costurar aí, de alguma maneira, todas essas rupturas, né? A ruptura metabólica que esse vírus escancara, as rupturas sociais, todas essas alienações, toda essa indiferença entre esses ecossistemas todos, né? Que foi se construindo por conta de uma racionalidade hegemônica, por conta de um sujeito hegemônico. Então, fui tentando mapear, voltar, né, historicamente, aonde que essas rupturas foram se construindo, né? E como a Covid, enquanto vírus, a pandemia são resultado dessa ruptura histórica que a gente vem sofrendo. E aí eu falo um pouco de capitalismo de vigilância, né? Então, como o capitalismo já dá conta de se apropriar dessa situação, né? Já dá conta de redimensionar a organização da força de trabalho no espaço doméstico, né? Então, de novo, a capacidade de redimensionamento do capitalismo se mostra ainda mais efetiva, né? E aí fala um pouco da selfie como um elemento tão bem sucedido desse mecanismo de redimensionamento da força de trabalho no capitalismo de vigilância, né? Quer dizer, é uma mercadoria que contém elementos fundamentais para o capitalismo seguir, né, no seu processo de acumulação, exploração dos corpos
Então, eu falo um pouco da selfie, um pouco de quem está nessa selfie, né? Porque, então, essa selfie, enquanto arquitetura de sujeito, representação de sujeito, precisa de um desejo que também é hegemônico, né? Então, ser feliz, ser capturável, estar lá, ser reconhecido, ser curtido, ser compartilhado, quer dizer, tudo isso que é essa contradição, quer dizer, a gente precisa dessa acessibilidade, mas ela é a nossa própria captura. Então, me parece que é fundamental olhar para isso, porque eu acho que se a gente não der conta, nesse momento, de olhar para o tipo de subjetividade que está sendo construída, né, em decorrência da pandemia, a gente vai cair na próxima do mesmo jeito, né? Até acho essa coisa de falar do futuro, né? Acho que essa é quase que prorrogar o apocalipse eternamente, né? A gente sempre acha que pode ficar pior. A gente sempre acha que quer dizer, é como se a gente se adapta a um cenário de fato apocalíptico, né? De fato, e acho que aí a comparação com as cenas do Black Mirror são muito boas, né? Quer dizer, a pessoa está no desastre completo, mas enquanto sociedade a gente ainda acha que o futuro será melhor. Então, como é que a gente se prepara para esse futuro? Então, para mim, o desastre é absolutamente agora, a captura é absolutamente agora, o futuro é agora, né? E aí, bom, enfim, o texto vai muito nesse sentido. Eu fiz, não sei como é que está meu tempo, Wagner, eu sou péssima de tempo. Então, não sei se eu já passei, mas eu fiz no canal Sai Fetiche. Como é que eu estou, Se você puder ir concluindo, está bem, por favor. Fala aí, Compa. Tá bom, legal. No Sai Fetiche, que é um canal no YouTube, eu fiz uma versão do texto para o canal, chama E aí, Branquitude. Então, se vocês quiserem, eu ponho aqui. Eu não sei se o chat fica gravado depois, mas eu vou pôr para vocês de qualquer maneira agora, porque, sei lá, quem não tiver a fim de ler o texto agora pode ver o vídeo. Bom, é isso. Obrigada e seguimos. Força aí para todo mundo, se cuidem. Obrigado, Veridiana. Eu vou também copiar o seu endereço e vou botar tudo no link quando nós subimos o vídeo desse nosso evento, estará lá também, né? Convido a Marina, então, para comentar seu poema. Por favor, Marina. Opa, ligando aqui de novo. Olha, na verdade, eu não tinha pensado em comentar o poema. Eu falei um pouquinho dele no início, né? Eu acho que ele foi inspirado, primeiro, no texto do Estevão. Assim, me veio muito uma imagem forte dessa questão da fronteira, né? O que é a fronteira? E aquela primeira parte, né? Foi um pouco isso. Me veio uma imagem de como seria um mundo sem fronteiras, se o nosso corpo mesmo não tivesse fronteiras, né? Imaginar uma respiração em uníssono, lembrando da questão da Covid, né? Nos impedir de respirar também, em vários sentidos, né? E a partir daí eu tentei trazer alguns elementos, assim, mas eu acho que é bem intuitivo, então não queria dar mais explicações, acho que só o ponto de partida dele foi esse. Obrigado, então, Marina. Nós estamos com quase 2 horas já de atividade. Eu queria, enfim, fazer alguns breves comentários. Antes de mais nada, eu não deixei por último, não foi por acaso, os agradecimentos formais, institucionais, né? A CAPES, que financiou esse projeto, o apoio do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, né, que também incorporou, por meio de pareceristas, evidentemente, a própria comissão científica, que sugeriu itens, né, para aprimoramento dos capítulos que os autores acataram, a editora da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, que incorporou também no portfólio, o próprio portal Livros Abertos da USP, no qual a Helena teve um papel destacadíssimo na criação
de subir o livro lá, e está tendo um sucesso, e contraditoriamente, como dizia há pouco a Viridiana, nós ficamos felizes por estar sendo baixados, mas ao mesmo tempo são as contradições, né? Estamos sendo lidos, ou seremos lidos, mas ao mesmo tempo isso tudo está registrado, e há quem faça disso os usos mais diversos, né? E, fundamentalmente, eu queria dedicar esse livro, como está, e também esse nosso encontro de hoje, aquilo que eu chamei as turmas sem rosto, né? Foram as minhas turmas de graduação e pós-graduação desse primeiro semestre, segundo semestre, que simplesmente eu não vi os rostos, né? Tivemos a oportunidade de ter um encontro presencial, havia lá alguns avatares, enfim, mostrando a eles talvez um momento duro, difícil, né? Distópico ou utópico, deixo a interpretação em aberta, e também a minha filha, Ana Clara, que também está citada lá, numa perspectiva de mundos e de dias melhores, né? Que pesa a nossa... Aí sim, a meu ponto de vista, eu sou um inveterado otimista, acredito que com todas as diversidades que estamos vivendo, elas não são simples, elas não são pequenas, mas eu acredito na espécie humana como algo que pode trazer, né, inovações. Esse próprio encontro e a própria produção desse livro, me parece, que mostra que nós somos criativos e temos capacidade de nos reinventarmos. Se faremos isso para relações sociais, para relações igualitárias de gênero, raciais, é um outro momento, né? E temos que dar esse passo. Acho que estamos paulatinamente construindo esse caminho, que é um caminho difícil, tortuoso, né? Para quem está, como eu, há 30 anos na Universidade de São Paulo, era inimaginável essa situação, em que pés nós já prevíamos, né? Vários de nós, trabalhando com questões socioambientais, sabíamos da possibilidade da pandemia, não é uma novidade para nós. Estamos diante de outras pandemias, sim, o desmatamento agudo no Brasil pode gerar outras pandemias, por exemplo. Enfim, mas quando ela vem e nos abarca plenamente, entre diversos problemas, traz também a possibilidade de produção de um livro dessa qualidade. Eu sou muito grato a todos vocês por emprestarem o tempo de vocês, tanto nos seminários, quem participou do seminário, na produção do livro, e agora nesse nosso encontro aqui, né? Enfim, então, não sei se alguém teria alguma questão, algum comentário, abro agora a palavra aí para vocês, e, enfim, para que a gente possa também já ir aí caminhando ao final desse nosso encontro. Quem quiser falar, por favor, fica aberta a palavra. O Pedro está aplaudindo, enfim, minha cachorra está latindo, ela participou de vários seminários, não seria diferente hoje também, né? Isso, todos abrindo. Eu tenho a impressão que se todos falarmos ao mesmo tempo, aparece o rosto de todos ao mesmo tempo aí. Enfim, a Madalena já mandou uma foto nossa, e talvez ela consiga tirar outras fotos também, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos, né? Foi um enorme prazer a todos, aprendi com a Viridiana, a todos, né? Foi um enorme prazer estar com vocês, em que pese esse momento difícil, e estamos aí em contato, plugados, né? Já que pelo menos isso nós temos essa possibilidade, né? De estarmos em rede, como diz a minha amiga baiana Inês, né? O distanciamento é físico, ele não é social, né? Pelo menos esse tipo de contato a gente pode ter. Obrigado e até a próxima. Eu queria fazer uma apresentação. Pois não, Pedro, por favor. Para que a gente também fale em lives e fale em encontros virtuais, rodas de conversa, deixe de anglicismos, fale vivo em vez de live e tente usar cada vez menos esses anglicismos que estão nos contaminando e fazendo esquecer. É verdade que eu não falo português, que minha língua original é espanhol, mas de qualquer maneira, eu prefiro falar que estamos ao vivo, estamos numa roda de conversa, num diálogo, e põe as lives para os outros lados. Uma provocaçãozinha para todo mundo. Eu que eu não usei a palavra live, mas se eu usei, troquem por vivo, né? Eu também tome esse cuidado, muito importante. 2021 mais ameno para todo mundo. É verdade. Muito bem, alguém teria algo mais a dizer? Se não, vamos fazer um tchau coletivo. Eu pedi para a Madalena fazer a foto, que ela é muito boa nisso. E até a próxima, pessoal. Se cuidem, se protejam. Até a próxima. Valeu. Tchau. Saúde, saúde para todo mundo. Saúde.